O que é ascaridíase? Esse assunto gera dúvida em muitas pessoas. Veremos no vídeo a seguir com a professora Mônica da Univale, da matéria de parasitologia, estará esclarecendo dúvidas frequentes como tratamento, prevenção e outros mais. Boa noite, estamos aqui para fazer o nosso documentário. Estaremos entrevistando a professora Mônica da matéria de parasitologia. Estaremos tirando algumas dúvidas do assunto ascaridíase. Mônica, eu gostaria que você nos orientasse o que é a cariadíase. A ascaridíase é uma infecção muito comum e prevalente em nosso país até hoje, que reflete a falta de condições sanitárias. É um problema de saúde pública de países pobres, de pessoas sem acesso à rede de esgoto, água tratada. Porque ela é uma infecção pelo Ascaris lumbricoides, popularmente conhecido como lombriga, muito comum em crianças, tá? E normalmente a contaminação acontece pela veiculação, pela ingestão dos ovos embrionados deste parasita. Uma fêmea de Ascaris, ela coloca em média 200 mil ovos. E esse ovo, ele tem uma membrana que a gente chama de membrana mamilonada, que confere uma resistência muito grande no ambiente. Então, o ciclo da doença, com o indivíduo infectado, ao defecar em áreas próximas a cursos d'água ou em áreas descampadas, sem ser no local correto, ele elimina, junto com as fezes, os ovos embrionados do parasita. Esses ovos, eles eclodem, esses ovos eles vão ser ingeridos, pelas pessoas por utilizar essa água para irrigação ou mesmo por contaminação que a gente chama de fecal oral. É muito comum, é uma infecção muito comum em crianças que não têm hábitos de higiene, então depois de ir usar o sanitário não realizam não lavam as mãos adequadamente e podem ingerir esses ovos, ou mesmo alimentos contaminados. Então, por isso é muito comum, nessas pessoas, em creches, orfanatos e locais, principalmente a área rural, quando a gente inclusive fez um levantamento uma escola do município, do distrito rural do município de Tabirinha de Mantena, e lá nós encontramos 69% de prevalência de ascaridíase dos escolares. E quais seriam os sintomas dessa doença? Os sintomas da ascaridíase, a princípio, eles são o que a gente chama de sintomas inespecíficos, porque eles podem ser confundidos com qualquer outra parasitose gastrointestinal. A pessoa ela tem flatulência, ela tem uma desnutrição, pode acontecer uma diarreia, uma falta, uma certa apatia, e que isso pode prejudicar, dependendo da idade. Se for uma criança então idade escolar, isso pode prejudicar o rendimento na escola também. E qual seria o tratamento? O tratamento é um tratamento simples com o que a gente chama a classe dos imidazóis, basicamente o albendazol ou o mebendazol, e a gente indica que tomar o medicamento, a dose, uma vez e depois repetir o tratamento um mês depois. Por quê? Porque esse parasita, durante o seu ciclo biológico, ele tem uma fase que ele passa pelo pulmão, inclusive ele provoca até tosse. E muitas vezes, quando toma o medicamento, ele vai matar aquelas larvas, aqueles parasitas que estão no trato gastrointestinal, mas não vai ter acesso a essas larvas que estão completando o que a gente chama de ciclo de Loss, quando eles passam pelo coração, pelos pulmões. Essas larvas vão migrar, mudar de estágio até chegar à larva adulta e novamente chegar no intestino. Por isso a necessidade de 30 dias depois repetir o tratamento. E para terminar, quais seriam os métodos de prevenção? A prevenção, basicamente, como a gente fala, é saneamento básico, acesso, que aí vem um problema crônico de nosso país, que os nossos governantes não investem em saneamento básico, rede de esgoto, água tratada, e enquanto não chega a isso, a gente evitar
ensinar educação sanitária, lavar as mãos antes das refeições, conscientizar as crianças, né, a lavar a mão após ir ao banheiro, antes de alimentar, lavar bem os alimentos, não consumir alimentos de origem duvidosa, desconhecida. Aí chega aquele sério problema de saber o que a gente consome, principalmente quando você vai fazer uma refeição fora de casa, né? Mas basicamente é isso. Ela é uma doença, ela não é grave, a gente não pode classificá-la como uma parasitose grave, ela não causa tantos danos, tudo vai depender do estado nutricional do hospedeiro e da resposta imune dele. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda e mais uma vez obrigado pela professora ter disponibilizado seu tempo. Muito obrigado.